Jair Bolsonaro teria afirmado a familiares que teme ser envenenado no cárcere. Foi por esse motivo, e não apenas por restrições alimentares, que o ex-presidente solicitou que parentes lhe enviem comida na carceragem da Polícia Federal em Brasília, onde está detido. E olha só, por essa ninguém esperava. Michele Bolsonaro traz uma grande bomba aqui sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Tem um plano secreto estando armado ali em Brasília, porque querem tirar Jair Bolsonaro de vez do jogo. Você vai ver aqui agora. E ainda, nós vamos mostrar aqui um discurso emocionante de Michele Bolsonaro, falando sobre a atual situação de Bolsonaro hoje, e olha o que a oposição está tramando para poder tirar a direita de 2026 de vez. Nós vamos trazer duas notícias aqui bombásticas. A primeira você vai ver agora com o Thiago Pavinato, que vai mostrar ali sobre um envenenamento na comida de Jair Bolsonaro. Nós vamos esclarecer isso aqui. E a segunda sobre o que a esquerda está bolando para 2026 e a Michele Bolsonaro colocou tudo às claras, jogou tudo no ventilador e vai mostrar para nós aqui. Confira essas duas matérias que temos para trazer aqui. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Pessoal, realmente eles não se cansam. Enquanto eles não verem Jair Bolsonaro debaixo de 7 palmos e não ver o Brasil todo comunizado, eles não vão sossegar, mas nós também não vamos, porque isso não vai ficar assim. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Estão concretizando tudo aquilo para o qual eles voltaram ao poder, para acabar com tudo, aniquilar os opositores. E segundo informação, falando em aniquilar os opositores, segundo informações do meu querido colega Paulo Capelli, Jair Bolsonaro teria afirmado a familiares que teme ser envenenado no cárcere. Foi por esse motivo, e não apenas por restrições alimentares, que o ex-presidente solicitou que parentes lhe enviem comida na carceragem da Polícia Federal em Brasília, onde está detido. Moraes autorizou que uma pessoa previamente cadastrada pela defesa possa levar alimentos a Bolsonaro na prisão, no horário que for estipulado pela Polícia Federal, que deve fiscalizar e registrar os alimentos que forem entregues. Então, o Alexandre de Moraes quer saber o seguinte: na fezes do Bolsonaro terá chocolate? O Careca quer saber. Ele tem uns prazeres mórbidos, o Alexandre, né? Nossa, ele vai comer curanchim. O Moraes quer saber se vai sair milho verde na bosta do Bolsonaro. É muito sádico esse Careca. O Bolsonaro teria dito também acreditar que o sistema não quer vê-lo preso, quer vê-lo morto. A tese tem como base a facada ocorrida em 2018 e o fato da Polícia Federal ter concluído que o agressor, Adélio Bispo, agiu sozinho. E Adélio Bispo não foi condenado, foi dado como louco e está jogado num manicômio. Né, eu não sei o nome moderno, mas na minha época de faculdade era manicômio judicial. Manicômio judicial. E isso é uma grande verdade. E se existe algum político no Brasil que sofreu um atentado, foi um só. E o nome dele é Jair Messias Bolsonaro, goste você dele ou não. O único que sofreu um atentado foi Bolsonaro. Em entrevista ao Estadão, Eduardo Bolsonaro disse que a prisão do pai é uma tentativa de Alexandre de levar seu pai a óbito antes das eleições de 2026 e forçar um candidato a presidente sem o sobrenome da família. Além disso, Eduardo, ou seja, é uma indiretinha ao Tarcísio. Todo mundo já conseguiu ler as entrelinhas. Além disso, Eduardo comentou a escolha do seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, como porta-voz do pai. Aspas, enquanto durar a prisão do Bolsonaro, sempre vai haver essa confusão de quem fala por ele, quem fala, quem não fala. Isso daí é uma variante que cada um vai acabar acreditando no que quiser. Eu acho que vai seguir dessa maneira. Tanto o Flávio como o Carlos, a Michele, são pessoas que são próximas do meu pai e vão ter acesso a ele. Eu acho importante que sigam tendo essa proximidade pelo ponto de vista principalmente emocional. Fecho aspas, Segré. É isso mesmo. Tá certo que tenha, porque
muita gente fala, não, eu conversei na época, né, com Bolsonaro, e Bolsonaro falou, e nunca dava para ter a possibilidade de saber se realmente era essa a mensagem que o Bolsonaro queria passar. Flávio Bolsonaro me parece o mais apto para isso, eventualmente Michele, mas pelo menos até agora, e pode ser pela carga emocional, Michele está um pouco mais afastada dessas questões políticas. Olha, eu ouvi de gente muito graúda dentro do xadrez político, fora da política, que ela estaria brincando de House of Cards, enquanto o Bolsonaro está preso. Eu não vou trazer nomes, mas é gente Pode de ser. relevância. Pode ser. Só estou trazendo aqui, eu não digo que eu compartilho nem descompartilho, eu estou trazendo à mesa. E outra coisa, Cláudio, uma coisa que me chamou muita atenção desde que o Bolsonaro foi proibido de falar qualquer coisa é que ele foi posto em prisão domiciliar porque o Bolsonaro falou por telefone com o Flávio Bolsonaro enquanto ele estava no caminho do Rio de Janeiro. Sim, senhor. Agora, se a questão é não deixar a opinião, as palavras, o que diz, o que pensa, o que quer o Bolsonaro vir à tona, por que é que o Alexandre de Moraes permite, por exemplo, o Ciro Nogueira toda hora que ia lá dizer alguma coisa? Então. Porque se não é para deixar que o povo saiba o que o Bolsonaro pensa, quer, deseja, por que ele também não pune com a mesma severidade todo aquele que saía da visita do Bolsonaro inventando trilhões de coisas? É uma pergunta que vai ser difícil responder, mas me parece retórica, né, Pavi? Eu vou passar ao largo disso, eu vou me solidarizar a toda a família Bolsonaro, né? Eles não mereciam esse sofrimento, esse é o meu modo de ver as coisas. Agora, existe uma vítima aí de toda essa situação que é muito pouco lembrada, que é a Laurinha. Sim. Ela é uma criança. E está vendo toda essa... Vale lembrar, Laurinha que foi chamada, eu vou usar aqui a palavra puta, Sim. pela então colunista da Folha, aquela sapatona gorda, Bárbara Gância. Eu não sei se ela está gorda ainda. Não sei. Eu não sei sei se quem ela é. está gorda ainda. Mas a Bárbara Gância chamou-a de puta. E não aconteceu nada com a Bárbara Gância. E veja só, para finalizar, Pavi, quão desesperador isso é para quem é pai, né? Para quem tem família. Eu tenho filhas, são 2 filhas. Ela está tendo provavelmente agora uma tranquilidade no seu lar que foi violado por mais de 110 dias, né? Então elas provavelmente não podiam sequer andar de pijama pela casa, ela, a mãe, porque estava sempre cheia de vigias. Então agora ela está sendo... É isso que eu estou dizendo. Lembrando também o que aconteceu com a filha do Oswaldo Eustáquio. Exato, e aí agora ela está vendo uma situação um pouco melhor sem ter o pai presente, o pai está preso. Então veja como é que essa criança estará trabalhando na sua cabeça com Ela essa teve questão. a festinha de aniversário dela agora, o Alexandre de Moraes teve que aprovar Pois a festinha de aniversário dela. Com minha solidariedade, Olha a família Bolsonaro, a todos vocês. que crueldade, vocês não mereciam. realmente, mais do que qualquer outra pessoa, a Laura Bolsonaro é que merece mais solidariedade. Sem dúvida isso. nenhuma. E sem contar, não apenas os agentes, né? A Globo mandando com o drone a 400 metros que não podia estar nem de biquíni. Mas a Globo pode tudo. Aí você fala, mas é interesse público, que é o PP lá, o PP aqui, o outro lá, o Bárbaro Gâncio, que vem segunda-feira aqui, nosso amigo PP, fala assim, mas é interesse público saber do Bolsonaro. Lembra, e a lei Carolina Dickmann? Pois é. A lei Carolina Dickmann, ela proíbe que a Globo faça o que ela fez. Sim. Ainda mais estando Bolsonaro proibido de aparecer sequer no espelho pelo Alexandre de Moraes. Mas a Globo pode tudo. É isso. E infelizmente a gente tem que considerar que não fosse tudo isso, todos esses desmandos do Alexandre de Moraes e do STF, como você colocou ontem, não estariam sendo vistos pela comunidade internacional. Então, Eduardo, estou contigo, não para não. E se esse governo, se essa gestão do Brasil é a gestão do amor, eu termino dizendo, não posso mais alimentar a este amor tão louco. Pois é, agora você vai ver aí a fala da Michele Bolsonaro. Olha o que ela tem para trazer sobre o plano da esquerda para tirar a direita de vez do páreo em 2026. Eles não querem tirar só Jair Bolsonaro da corrida, não. Querem tirar Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, todo mundo
que for da direita. Preste atenção, um evento que aconteceu ali no Ceará e o que a Michele Bolsonaro vai falar. Inclusive, ela vai falar sobre uma tal ajuda que estão dando para Ciro Gomes. Olha só, presta atenção e voltamos em seguida. Coração dói, Girão, porque o peso da injustiça machuca. Aquele que foi preso, que foi condenado em 3 instâncias, ele sabia o que ele fez. Agora, o meu galego foi preso porque enfrentou um sistema corrupto, um sistema cruel. Mas eu falo para ele, você é grande. E Deus precisava de um homem grande, corajoso, que não negocie seus valores e seus princípios. Ali é macho. Ali podia ter nascido aqui no Ceará. Um homem que foi ter tênis aos 17 anos de idade, que não tem ego, que não tem vaidade. E prova disso é a nova liderança que foi formada no Brasil. São os nossos jovens que estão se politizando, que estão mostrando que o Brasil tem jeito através do trabalho deles. E como eu fico feliz de ver tantos jovens eleitos que lutam pelo nosso Brasil, porque na época de Jair Messias Bolsonaro ele era uma voz solitária. Que homem grande, que homem guerreiro, que exemplo de servo de Deus. Hoje está tudo mais fácil, Girão. Hoje nós temos uma direita grande. Jair Messias Bolsonaro, governador Zema, resgatou o amor pela nossa pátria, resgatou o patriotismo, defendeu bandeiras inegociáveis. Família, o bem mais precioso que nós podemos ter. Vida, desde o ventre de suas mães. A nossa liberdade religiosa que está ameaçada. E nós estávamos vendo um vídeo vindo aqui para o evento do nosso amigo Girão, de uma mulher na Inglaterra, rezando sozinha. Ela não estava em uma manifestação, ela estava rezando na frente de uma clínica que faz aborto e ela foi presa. Não está diferente no Brasil. Quando meu enteado Flávio Bolsonaro convocou uma vigília apenas de oração pela saúde do meu marido. A nossa liberdade de expressão, nosso maior líder, calado. Foi calado, foi preso dentro de casa sem poder se manifestar, sem poder usar as redes sociais, por um crime que não cometeu. Ele estava nos Estados Unidos, foi denunciado no inquérito, não foi denunciado, estava usando tornozeleira. Todas as violações possíveis, todas. As violações de direitos, os direitos violados. Ele tem 70 anos, ele tem comorbidade, ele tem uma doença gravíssima, ele tem um refluxo. Se eu não estiver ao lado dele, virando ele na madrugada, ele pode broncoaspirar e morrer. É isso que ele está passando. E vocês imaginem o meu coração como está? Fruto daqueles que pregam o amor, a pacificação, fruto daqueles que falam em reconstrução do Brasil. Uma facada em 2018 por um ex porque ele deve ter se desfiliado para cometer o atentado. Mas aprove Deus livrar o meu marido da morte. E é por isso que eu acredito que o Brasil tem jeito. E é por isso que eu estou aqui, Girão, ao seu lado. Porque nós não estamos mais no tempo de brincar. Por muito tempo nós tivemos aversão à política. E quem nasceu em lar cristão não podia misturar religião com política. E eles fizeram isso muito bem. Não existe espaço vazio. Eu que vim de uma família disfuncional, sempre ouvi que política, religião e futebol não se discutia porque não chegava a lugar nenhum. E até 2018, Holiday. Cadê o Holiday? Eu era um vegetal porque eu não queria saber de política. E aí eu caso com um político, Ádila, porque ele me enganou. Porque ele falou que não ia mais se candidatar porque uma andorinha só não fazia verão. E olha o que ele se tornou. Mas eu perdoo ele. Eu perdoo ele por ter me enganado. Porque eu sempre vi aquele homem lutando pelas crianças junto com essa grande mulher, essa guerreira chamada Damares Alves, a ministra mais bonita.
que foi forjada nos bastidores do Congresso para que a gente pudesse se unir e a gente lutar pelas crianças no Marajó. E nós criamos um projeto lindo chamado Abrace o Marajó, que assim que o PT chegou, acabou com o nosso projeto. Porque eles que são um retrocesso. Tudo que nós fizemos, eu não fui eleita como primeira-dama, mas eu trabalhei todos os dias quando eu estava na presidência da República. Porque o meu marido provou que fechando a torneira da corrupção sobrava dinheiro e nós investimos 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento das pessoas com doenças raras, que é a pauta do meu coração. E aí, para eu contextualizar tudo isso, eu preciso que vocês entendam uma coisa rápida. Em 2018, quando meu marido estava todo famoso, chegando em todos os aeroportos, aquelas multidões esperando ele, meu marido, com certeza, é diferente do seu marido não faz isso com você. Quando meu marido fala que está pensando em fazer alguma coisa, já está tudo pronto. O Girão não faz isso com você. Que ele chega e fala, Michele não, Mia, porque eu não quero mostrar a intimidade. Ô, Mi, eu estou pensando, eu falei, você não está pensando. Porque se você fizer, você vai sozinho. Eu era mulher de pouca fé, você vai sozinho, porque você já me enganou, você falou que não vinha candidato, Jair, você não faz isso, aquela mulher rixosa. E eu falei, eu não quero saber. Pronto, nunca mais ele falou nada para mim. E ele continuou com as viagens, porque ele sabia da missão e do chamado dele, que o que nós estamos passando, minhas amadas e meus amados, a gente tem que crer que é uma missão de Deus. E não é fácil, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E você que está aqui hoje, se você não entender dessa forma, peça para Deus te levar, porque você só está acumulando lixo. E eu falei para ele, você não inventa. Ele inventou e ganhou. Só que antes dele ganhar, eu recebo um vídeo de eu achava que era uma criança desse tamanho. Aquela criança toda queimada, não tinha mãos, não tinha pés. Eu falei, eu tenho filho, eu não vou fazer isso. Um dia, eu sinto algo muito forte no meu coração e falei, vou abrir esse vídeo. Fui para o meu banheiro. Aquilo me tocou. Eu ajoelhei no meu banheiro e falei, Senhor, se um dia o Senhor me dar poder, eu vou usar esse poder para poder ajudar as pessoas. E o meu marido ganha as eleições. E eu chego como primeira-dama, Zema. E eu faço o primeiro protocolo para atendimento para epidermólise bulhosa. E o meu coração doeu, porque eu perguntei, ministra Damares, por que não tem política para os raros? Ela falou, porque nos outros governos eles eram caros. Eu falei, pois no nosso governo eles não vão ter preço, eles vão ter valor. E nós vamos trabalhar todos os dias. E eu poderia ficar aqui dias falando para vocês tudo o que nós fizemos para as mães atípicas, porque o meu chamado é cuidar de quem cuida. É dar visibilidade para os invisíveis, como nós fizemos com a comunidade surda. E as 17 propostas que nós fizemos com ele, nós entregamos. Entregamos, na verdade, 16, porque a 17 eles falaram, não é melhor colocar Libras nas escolas regulares. Nós queremos construir escolas bilíngues e nós conseguimos entregar 3. Quem quer, faz. E ele fecha a torneira da corrupção e mostra que tem como governar, passando por todas as dificuldades que nós passamos pela pandemia, o Madinho, a Covid, e ele ainda deixa 55 bilhões no caixa. Era para o nosso Brasil estar muito pior. Ele deixou uma gordura boa para que esse atual governo pudesse queimar. Então, eu quero falar para vocês que eu faço a política do coração. Posso ser besta, posso ser boba. Essa política de raposa velha eu não faço. E eu já falei para o meu líder Valdemar. Eu renunciei 1 ano, viajando todas as sextas-feiras para dar posse para as minhas 27 presidentes, para que elas pudessem dar posse para suas presidentes municipais. A gente fortaleceu o PL no Brasil e a gente elegeu o maior número de mulheres. Nós elegemos 995 mulheres pelo Brasil, 845 vereadoras, 61 prefeitas e 85 vice-prefeitas. Um partido que tinha acabado de sair do papel, um movimento feminino que tinha acabado de sair do papel. Nós ficamos praticamente iguais com os outros partidos que já estavam há décadas. Sim, sabe por quê? Porque as pessoas acreditam em nós, nós trabalhamos com a verdade, nós queremos influenciar a mulher a fazer a política com feminilidade e não com feminismo. Quem demoniza a figura masculina são as feministas.
São as mulheres de esquerda, mas que nós vamos orar para elas se converterem, para elas saberem como é bom ter família, como é bom ter esposo, como é bom ter filho, como é bom gerar. Essa é a política que eu acredito como ferramenta verdadeira de transformação, como eu mudei vidas. Não é para me gabar, não, mas eu não tenho parede para colocar título de cidadã honorária. Acabei de receber mais 4 do Goiás. Estão 20 e tantos, nem sei quantos mais. Sabe por quê? Quando eu cheguei lá no Acre, gente, o Acre existe. Eu fui a Miami uma vez, mas ao Acre eu já fui 4. Quando eu fui ali fazer um vídeo denunciando que não tinha uma ponte, que depois o atual ministro do atual governo foi me criticar, eu estava ali vendo a realidade das pessoas. Eu estava ali para falar com os populares e uma moça chega e fala: muito obrigada, dona Michele, porque nós recebemos uma cadeira de rodas adaptada do meu sobrinho através do seu programa, do programa Pátria Voluntária. Tem coisa melhor do que isso, Gerão? O Acre, eu chegar no Acre, no município, e uma pessoa me agradecer. Sabe, eu estava aqui falando para a Priscila como meu coração enche de alegria de estar ao lado de uma pessoa tão iluminada como você. Porque eu creio que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Nós temos um propósito comum. Sabe, é tão bom, muitas vezes você vê as pessoas falando bem no velório. Olha que preciosidade. Você é um homem afortunado. Quantas palavras lindas foram lançadas aqui, porque você é de verdade. Você não negocia os seus valores, os seus princípios. Faltam homens como você na política brasileira. Homens que fazem alianças com o mal, entendendo que nós não podemos mais aceitar isso. Chega. Eu não faço parte. Se o meu presidente apoia outro candidato, é ele não me representa, ele não fala por mim. Eu sou presidente, tenho autonomia do meu movimento feminino que se tornou o maior da história. Cabe a gente dar o direcionamento. Agora, cadê o Pitoli? Pitoli? Tô aqui. Cadê você? Tô aqui, Michel. Eu quero que você faça parte aqui do meu discurso rapidamente, vão ser apenas segundos. Por favor, Pitoli, eu vi essa matéria na Aula Verde Brasil, dia 1º/11/2025, vocês vão entender por que eu estou aqui. Alguém aqui é contra a prisão de Jair Messias Bolsonaro? Alguém aqui é contra a prisão? Alguém aqui está feliz porque o presidente não pode disputar as eleições? Ele é inelegível, né? Anuncia essa chamada aqui para mim, por favor. Essa aqui, anuncia assim, como você quer no seu canal. Anuncia. Ciro Gomes se orgulha de redigir... Não, Pitoli, você é muito bom, não é dessa forma, peraí. Não, é que eu quero... Quem não está enxergando, peraí. É que eu não enxergo, Júlio. Daqui. Eu quero que você, esse dia, você que estava lá, quer que eu segure para você? Você começou a Auriverde, vai, Pitoli, é com você. Ciro Gomes se orgulha de redigir inelegibilidade de Bolsonaro, diz Girão. Ciro Gomes se orgulha de redigir inelegibilidade de Bolsonaro. Pronto, vai com vocês, pronto. É sobre isso. É sobre isso. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. O meu marido... Só um minutinho. Eu adoro o André, passei em todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. Vou falar uma coisa. Nós vamos nos levantar. E nós vamos trabalhar para eleger o Girão. O improvável. Aqui é todo mundo improvável.
Damares era improvável, meu marido super mega improvável, André Fernandes improvável, Bela improvável, todo mundo improvável, ok? A gente quer pacificar, a gente quer ter a unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando ele fala das joias, que a gente sabe que era um direito, que é presente personalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. A gente já viu declarações que quer fortalecer centro e esquerda, a essência de esquerda. O que uma pessoa que tem essência de esquerda faz? Mata, destrói, corrupto. Eu sou cristã, não vou negociar os meus valores, custe o que custar. Pois é, você viu aí o desabafo aí da Michelle Bolsonaro falando sobre essa grande injustiça sobre Jair Bolsonaro, e ela aproveitou também para alfinetar ali durante esse evento o André Fernandes. André Fernandes, aquele deputado federal que é de direita, apoiador de Jair Bolsonaro, mas está fazendo ali uma coligação, um apoio à chapa de Ciro Gomes para governador ali no Ceará. Que absurdo, né? O Ciro Gomes, que é um concorrente, um inimigo ali mesmo do Jair Bolsonaro, e tem ali as suas parcerias com a esquerda, com o Lula, nós já sabemos disso. E aí a Michelle Bolsonaro aproveitou para falar e mandar esse recado direto para o André Fernandes. O André Fernandes, por sua vez, disse que foi a pedido de Jair Bolsonaro que ele está apoiando o Ciro Gomes. Será que é verdade mesmo? Coloque aqui nos comentários. Será que o Jair Bolsonaro mandaria o deputado federal André Fernandes a apoiar o Ciro Gomes? Acho pouco provável. Agora, e essa história aí do envenenamento? Pessoal, agora que eles estão pensando nisso, isso aí há muito tempo já era para ter sido pensado. Olha só, se a direita fosse mais cuidadosa, cautelosa, não teria acontecido nem aquela facada, porque não era para Jair Bolsonaro sair no meio do povão. Mas ali, em 2018, ele estava tentando ali ser presidente e correu todo esse risco. E vem correndo risco há muito tempo. Na verdade, pessoal, a direita, né, os integrantes da direita ali, os grandes nomes, né, da direita, têm colocado a democracia em risco. Por quê? Porque não se planejam. Eu tenho falado aqui nesse vídeo, não era para Jair Bolsonaro ter saído do poder se tivesse feito, na verdade, um planejamento a longo prazo, mas deixaram soltar Lula, mas deixaram e tudo isso que aconteceu e com respeito ao STF, a TSE, e hoje nós estamos vivendo essa situação. Na verdade, o PT voltou para não sair mais. Isso é que eles querem. E se em 2026 a direita não tiver um candidato à altura para disputar, eles vão permanecer no poder. E agora está essa briga aí entre Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. O Eduardo Bolsonaro não quer o Tarcísio de forma nenhuma. Ele quer Jair Bolsonaro. Só que nós temos que ser realistas. Olha só o projeto de anistia ali em Brasília, nas mãos, na gaveta ali do Hugo Mota. Ele não quer pautar de jeito nenhum, pessoal, de jeito nenhum. Sempre que acontece um evento assim que mexe com o país, o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, essas autoridades, ele falam, não, vamos colocar o pedido de anistia ali, o projeto de anistia para ser votado. Aconteceu lá atrás, quando teve aquela última manifestação na Avenida Paulista, falaram, não, agora vai, projeto de anistia. Morreu, não foi. Agora de novo, quando o Bolsonaro foi ali para a PF, né, para cumprir uma prisão ali num local fechado. Não, agora vão colocar, na próxima quarta-feira vai ser colocado. Morreu de novo, não foi. Ou seja, eles estão cozinhando a banho-maria já tem muito tempo o povo brasileiro. Não é de hoje, pessoal, não é de hoje. O governo de Lula ele já tem 3 anos, e tem 3 anos que essa anistia aí está tentando passar e não passa. Pedidos de impeachment, mais de 30 pedidos de impeachment na gaveta do Alcolumbre. Pessoal, eu acho que já deu para entender, né, que nem o Davi Alcolumbre, nem o Hugo Mota vão fazer esforço para livrar o Jair Bolsonaro. Será que... Eu fico pensando o seguinte, eu não sei se você pensa também, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Os senadores de direita, como tem o senador Girão ali, Eduardo Girão, tem o senador Magno Malta, o Nicolas Ferreira como deputado, né? O Gustavo Gaia, essa turma toda, até que dia que eles vão ficar
aguentando e aturando essa conversa fiada ali. Porque vestir um terno, uma gravatinha, ir lá pro Congresso e ficar falando ali, falando, isso aí é muito fácil, pessoal. O povo brasileiro já está cansado disso, essa que é a verdade. Tudo de errado que tinha para acontecer já aconteceu. Soltaram o Lula se tornou presidente, prenderam o Bolsonaro, agora ele está lá precisando até de ajuda médica, né? E não é feito nada. E aí, que hora que o povo brasileiro vai acordar de verdade? Pessoal, eu vi nesses dias agora uma mega manifestação. Tinha 120 pessoas ali em Brasília. Um carro de som pequeno e 120 pessoas. Sabe o que demonstra, pessoal? Eu vou falar aqui, talvez você que está me assistindo não age dessa forma, mas você conhece alguém que age dessa forma. O povo brasileiro está interessado mesmo, sabe o quê? O que vai dar de presente de Natal? O que vai ganhar nesse presente de Natal? Qual que vai ser para onde que vai viajar em janeiro, nas férias, no carnaval? Qual que vai ser a escalação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem? O povo está preocupado com isso, pessoal. A verdade é dura, mas é essa. Para falar a verdade mesmo, poucas pessoas estão se importando com a política mesmo, que vai fazer diferença nos próximos anos da nossa vida. Pessoal, olha o que está acontecendo na Venezuela. O povo passando necessidade, fome. Eu escutei hoje um pastor que esteve na Venezuela e ele visitou ali algumas igrejas e ele falou que a situação é caótica, é crítica. E ele falou o seguinte, que nós não temos noção do que acontece ali por causa da ditadura do governo de Maduro. E é isso que eles querem implantar aqui no Brasil. Já começaram, né? E querem terminar, mas não vão conseguir. Olha só, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha dessa briga aí entre o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio, a Michelle tem que sair para presidente. Se não for Bolsonaro, quem que tem que ser o candidato da direita? Coloque aqui nos comentários, por favor, eu quero saber a sua opinião. E também eu te convido para se inscrever aqui no canal. Se você se inscreve aqui, você está fortalecendo a direita, pessoal. Mais do que nunca nós precisamos agora. Olha só o que eles estão tentando fazer com Jair Bolsonaro, envenenar ali na prisão. Mas nós vamos continuar denunciando e falando a verdade. Então se inscreve aqui no canal para você ter outras matérias como essa. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.